sempre tem uma rotatividade com o pessoal querendo estudar quadrinhos. Não só estudar, fazer teoria, entender a teoria do negócio. Tal a importância da coisa, a importância comunicacional dos quadrinhos. E uma coisa fabulosa que como dizem os argentinos, historieta tem, né? Eles chamam quadrinhos de historieta em Buenos Aires. Que você pode usar quadrinhos em qualquer disciplina. Tem inclusive um projeto da escola do Senac, que o professor esteve visitando a gente lá, um projeto do professor de Química, é uma escola que tem lá na Barra da Tijuca. O professor de Química, um professor de Língua Portuguesa e o professor de Física, eles estão inventando personagens para falar sobre os fenômenos químicos e físicos, e aí o professor de Língua Portuguesa aproveitou o lance e aí pegou os personagens também para poder falar da parte de literatura, de criação, de produção de texto. Eu aprendi termos super complexos, dificílimos, de física quântica, de biologia, de matemática, lendo super-herói, lendo os Quatro Fantásticos, lendo o Capitão Átomo, né, que é um personagem da DC Comics, né, lendo mangá. Então eu fui aprendendo essas coisas lendo gibi. Aí o pessoal me perguntava, onde é que você foi estudar isso? Você foi fazer coisa? Não, eu li gibi. Né? Mas o que acontece? Tem uma dissertação de mestrado do Jean Danton, né? O nome dele é Ivan Carlo Andrade, né? Agora eu esqueci o nome dele todo, mas o pseudônimo todo mundo conhece, Jean Danton. E ele hoje é professor na Federal de Macapá. Ele passou para lá. Ele fala sobre a divulgação científica nos quadrinhos. O que eu acabei de falar sobre a física quântica, sobre matemática, biologia, etc., é exatamente o que ele pesquisa ali. E eu sempre senti isso, eu li até a dissertação dele e fiquei doido, porque eu até cito na revista que eu edito, que é a História e Imagens Narrativas, a dissertação dele, porque ela é muito esclarecedora. Ele lá trabalha com o Watchmen, do Alan Moore. Por que o Capitão Átomo não, o Dr. Manhattan, como é que ele consegue parar o tempo, como é que ele consegue se teletransportar? Aquilo tudo são princípios básicos de física quântica. E ali, embora ele não esteja ensinando propriamente dito, o professor pode se utilizar, isso um nível um pouquinho mais avançado, né? Mas ele pode se utilizar daquilo para avançar dentro daquelas questões. O quadrinho vai se prestar nesse sentido, para você incentivar, olha, isso aqui é tal coisa, vamos entender o que é isso melhor? Pega o livro e aprende. Então isso é fantástico. Agora, a gente pode usar isso de uma outra forma, para trabalhar as potencialidades da criança na escola, trabalhar arte, trabalhar desenho, pintura, trabalhar a produção de texto. Então isso tudo é ferramenta. E o artista, quer dizer, o cartunista, ele muitas vezes está fora desse espaço da escola e está sendo assim uma ausência que está sendo sentida, porque o artista, ele estando dentro desse espaço da escola, ele vai poder produzir material didático. Inclusive tem um colega nosso, o Ronald Lima, que alguns aqui devem conhecer, que era da revista Quadrinhos Tristes. Ele hoje produz material didático para a escola. Como é que a gente faz uma história em quadrinho? O que a história em quadrinho pede para você fazê-la? Primeiro eu preciso saber desenhar. Se eu fizer um cartoon, basta que eu faça um desenho mais simplificado e eu vou conseguir comunicar bem, mas eu tenho que entender de Gestalt para fazer um cartoon bem feito. Eu tenho que saber fazer o negócio, eu tenho que saber comunicar com aquilo ali, com a forma. Segundo, se eu quero fazer uma coisa que se pressuponha realista, eu tenho que fazer uma cena realista, né? Tenho que fazer uma cena entendendo muito bem de perspectiva, eu tenho que entender muito bem de tons para dar a sensação de profundidade, de cor. Isso eu citei 0,001% do que um artista precisa aprender para fazer história em quadrinhos. Isso aí é uma aula de arte, tu imagina o que dá de pano para manga. Eu tive num colégio público, foi no Engenho de Dentro, fazendo uma atividade com criança e tal, e eu levei uns gibis. Pô, foi uma febre, eram 100 crianças, entendeu? Era para ser um papo rápido, não queriam nem me deixar sair, porque eles queriam... Aí acabou que o gibi ficou, eu fui embora e ficou o gibi. Quer dizer, então o fascínio ainda existe. A imagem, ela é fundamental para o nosso aspecto cognitivo. Você só entende... Se eu falar para você, pensa no infinito. Você pensou no infinito? A primeira imagem que vem na sua cabeça é um monte de estrelinha no meio do espaço sideral. Né? Você não pensou no infinito, você apenas pensou num conceito. Se eu falar para você, qual é a coisa que melhor representa o infinito? Dificilmente alguém não vai pensar num círculo. A gente pensa graficamente, a mente desenha. Essa coisa do curso de desenho já tinha que estar dentro da escola. Eu acho que o fato de eu ter criado uma oficina fora da escola
já aponta para uma deficiência da educação brasileira, que eu acho que está faltando muito disso dentro da escola. Então, se houve um espaço para eu estar trabalhando com isso, é porque isso, de certa forma, não está sendo muito bem explorado dentro da escola. Certo? Isso é uma visão minha, que eu posso estar enganado também. E caricatura? Caricatura que você mais gosta? Cartoon eu já sabia fazer bem antes de entrar aqui, eu já melhorei muito. Só que caricatura aprendi tudo aqui. Qual é a diferença de cartoon para caricatura para uma pessoa que não sabe desenhar? Fica difícil. O cartoon, ele é... Você cria o personagem da sua mente. Você vai fazendo a sua vontade. A caricatura você tem que seguir um certo padrão da pessoa. Como é? Lucas. Lucas. Tem quantos anos? 8. 8. O que você faz aqui? Desenho. Jura? Desenho mesmo? O que você desenha? Levado pra caramba. Só mangá? Todo mundo aqui é mangá ou não? Só mangá. Só mangá? O que é mangá? Desenhos são pessoas parecidas, só muda a roupa e o cabelo. Modalidades dos cursos, a gente tem desenho de humor, desenho de histórias em quadrinhos, desenho de habilidade específica para quem quer tentar um vestibular, o desenho de mangá, que é o curso de desenho japonês, desenho artístico e pintura, sendo que o desenho de humor se divide em charge, cartoon, caricatura e tira de histórias e quadrinhos. No caso, são tiras cômicas, né, de quadrinhos. Essa capa aqui é biquinho, caricatura. Aqui tem revistas do Angeli, Chocolate com Banana. Tem diversos personagens dele. Aqui é do Renfield, ele já morreu, só que esse livro aqui tem o personagem Graúna dele. Eu vejo que também o preconceito não é só com o quadrinho. Existe, por exemplo, outro dia, numa sala de aula eu trabalhei com filme, e eu fui questionado, inclusive por pessoas da área de educação, por que eu usei o filme. E achavam que eu tinha que ter falado o que as crianças, os adolescentes tinham que ver no filme antes de eu passar o filme. Quer dizer, se eu vou dizer para o cara o que ele tem que ver no que eu estou passando, então não precisa eu passar, eu mesmo falo. Eu pedi para os alunos pegarem história em quadrinhos, algumas dos anos 60, outras dos anos 30, outras falando sobre a Idade Média. E aí apareciam mapas, falando de ser geógrafo, eu lembrei disso. Apareciam mapas, né? E, por incrível que pareça, alguns desses mapas eram bem pesquisados, historicamente falando. E aquilo também suscitava uma boa pesquisa comparativa. Sim, eu acho que ali, nesse caso, também não era apenas o quadrinho como um elemento motivador, apenas como uma mola, olha, isso aqui está no quadrinho e procura lá fora. Não, está aqui no quadrinho, vamos ver se está certo, vamos ver se isso aqui pode ser comparado com os estudos mais recentes. Então, vamos trabalhar o quadrinho com isso. Você não vai chegar e impor, vamos trabalhar com o quadrinho, não. Você tem que conversar com as pessoas, conversar com o pai, ouvir, explicar, porque muitas vezes o pai também, ele não sabe por que você está trabalhando com quadrinho. E aí você vai mostrar, olha só, aqui é uma narrativa, facilita, aí eu posso trabalhar com texto, quer dizer, às vezes eles estão um pouco pedindo também esse retorno.